Mas vamos abrir a Bíblia, irmãos. Vamos aqui no capítulo 2 do livro de 2 Reis. Vamos aqui, 2 Reis, você tem a sua Bíblia, abra aí em 2 Reis. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 14. 2 Reis, capítulo 2, do versículo 8 até o verso 14. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: eu peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. E também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um e de outro lado, e Eliseu passou. Senhor nosso Deus, nesse momento, Senhor, eu te agradeço de poder estar aqui e trazer a sua palavra nessa amada igreja, Senhor, em Pereira Barreto. Te agradeço pela acolhida amorosa, Senhor, de todos os irmãos que estão trabalhando duramente, Senhor, para nos receber. Te agradeço, Senhor, que o Senhor concedeu essa saúde. E agora, Senhor, eu peço que pelo poder do Espírito Santo, fale pela boca do seu servo e também, amado Deus, no coração daqueles que vão ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o título da nossa mensagem hoje é que o Deus de Elias, ele está à procura de novos Elias, né? Deus, ele está à procura de irmãos, de crentes, de almas salvas, cujo interesse é o próprio Deus. Deus, ele quer fazer com cada crente exatamente aquilo que ele fez com o profeta Elias. O Novo Testamento nos lembra que o profeta Elias, ele era um homem exatamente como nós. Isso é a declaração do Novo Testamento sobre a pessoa do Elias. E quantas coisas Deus fez através do Elias. Irmãos, nós estamos vivendo assim, pelo menos eu vejo, né? Eu conheci os missionários que deram origem às nossas igrejas. Já conheci todos numa certa idade. Eu era criança ainda, quando o pastor João já tinha lá os seus 60 anos. E quando ele pregou, eu me converti na pregação dele, com 12 anos de idade. Com 17 anos para 18, eu fui morar na casa dele. Tive experiências maravilhosas com o pastor John Hatcher, esse americano, e plantou muitas igrejas no Brasil. Antes do pastor Steve ir embora, 2, 3 anos antes, eu conheci ele pessoalmente. Eu já conhecia as igrejas que ele tinha organizado, e Deus me deu a graça, né, de sentar lá na igreja de Ourinhos e poder conversar com o pastor Steve. E depois de convidar o pastor Steve para pregar em Galha, no ano de 1999 para 2000, e me lembro, né, daquela dedicação, daquele cuidado, daquele zelo pela palavra de Deus. E já estava numa certa idade, nervoso, né, o baixinho nervoso, né, aquele pastor Steve, bravo, né. E eu tive o privilégio também de conviver um pouco com o pastor Calvin Gardner, que é o que plantou a semente que hoje está ali em Três Lagoas, né?
E qual é a coincidência nessas 3 histórias? É que os 3 já se foram. Deus já levou. Deus pegou primeiro o pastor João, depois no outro mês o pastor Steve, um pouco antes ele tinha levado o pastor Calvin Gardner, por causa da doença dele. Olha, foi uma geração que passou. Aí eu fico pensando, eu sou a 2ª geração, dessa que ele veio aqui, não da de Manaus, quando ele chegou há tantos anos atrás, mas eu sou a 2ª geração aqui, na nossa região ali. Eu sou a 2ª geração. Só que agora, eu já não sou novo mais. E eu olho para aquela 2ª geração, tanto do Steve quanto do pastor Calvin. Também, meus irmãos, tem uma coisa igual, sabe? Nós estamos passando. E pode ser que a gente vai passar mais rápido do que eles. Um morreu com 96, outro com 97, outro um pouco mais novo por causa da enfermidade. Mas eu não creio que essa geração ela vai viver tanto assim. E eu queria mostrar através dessa vida de Elias, que o importante não é exatamente o Elias, mas o Deus de Elias. É aquele que realmente, meus irmãos, ele pode mudar as ferramentas. Deus, ele pode mudar as ferramentas, mas ele nunca deixa de trabalhar. Houve as ferramentas preciosas daqueles que trouxeram o evangelho para a gente. Hoje somos uma ferramenta, mas Deus quer que cada um desses jovens, cada um desses adolescentes entendam que o mais importante não é o Elias, o mais importante é o Deus de Elias. Mas eu queria falar uma coisa sobre Elias. O Elias é um personagem enigmático da Bíblia, é uma história muito linda, é maravilhosa. Os irmãos conhecem a história de Elias. Ele aparece sozinho, de repente, praticamente do nada, condenando, fazendo com que o céu se fechasse. A Bíblia lembra isso no Novo Testamento também. Com aquele poder de oração, orando para Deus, falando com Deus. É um homem corajoso, é um guerreiro solitário. Quando você olha para Elias assim, até ele encontrar, meus irmãos, o Eliseu, e só encontrou porque Deus mandou ele até o Eliseu. É bom lembrar isso. Até o momento dele ter esse encontro com o Eliseu, ele era um profeta completamente solitário, a ponto dele próprio dizer: eu estou sozinho, eu estou sozinho, lá naquele momento depressivo, naquele vale, ele entendeu que ele estava sozinho, era um guerreiro solitário, mas valente, pronto para lutar lá, meus irmãos, contra uma Jezabel, contra um Acabe, contra os profetas de Baal. Olha, aquela passagem dele, naquela batalha com os profetas de Baal, aquilo, meus irmãos, é magnífico, a coragem dele de enfrentar tudo e todos de frente. Um homem que às vezes tinha medo, como nós temos medo. De repente, ele saiu correndo, não olhou para trás, pediu para morrer. Deus não deixou que ele morresse até hoje. Você quer ficar pedindo para morrer? Cuidado, Olha o que aconteceu com Elias. Então você vê um homem assim, sabe, e depois ele volta. Ele tem olha, se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu e consumir vocês. Que profeta! Ele é um profeta, por conta desses milagres, ele é um profeta sem igual, até para o judaísmo. A consideração que a religião judaica tem pelo profeta Elias. Isso explica porque tanto judeu chama Elias. E aí, meus irmãos, como se fosse pouca coisa, na hora de ir embora, uma carruagem de fogo, com um cavalo de fogo. Com quem que aconteceu isso na Bíblia? De Enoque fala que ele estava andando com Deus e Deus o levou. É diferente um arrebatamento. Aquela morte assim de Moisés, que tem uma briga pelo corpo dele. Mas de qual homem, irmãos, é dito que uma carruagem de fogo, isso é uma coisa de cinema, quase que uma coisa de Hollywood aí, uma carruagem de fogo, com um cavalo de fogo, de repente leva e cai aquela capa no chão. Ou não é um personagem maravilhoso nas Escrituras? Acontece, irmãos, aqui no capítulo 2, veja lá comigo, capítulo 2, no versículo 11,
E sucedeu que, indo eles andando, falando, olha a simplicidade do Espírito Santo, andando, conversando um com o outro, Elias, Eliseu, né? E eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha, o grande profeta foi embora. E a pergunta é, e agora? O grande profeta foi embora. Os Steves já se foram. Os Hatchers também. E os Gardner. E agora? Nossa geração também, ela vai passar. O grande profeta foi embora, e agora? Né? Meus irmãos, essa partida dele, quando você vê ele indo embora, era uma partida que estava incomodando os filhos dos profetas. Quando você vai lendo o começo do capítulo 2, quando Deus decidiu levar o Elias então, ele saiu de onde ele estava, ele tinha que atravessar o Jordão, passando por algumas cidades, como Betel, como Jericó, atravessar o Jordão. Em cada lugar que ele passava, né, os filhos dos profetas saíram para conversar, não com Elias, não sei por que esse medo todo, mas eles conversavam com Eliseu. Dizia, Eliseu, você está sabendo que o seu Senhor vai ser tomado da sua cabeça hoje? Eu não sei como é que eles sabiam disso, mas a Bíblia diz que eles sabiam. E o Eliseu dizia, eu sei, não fica falando não, né? Para com essa tagarelice aí. E continuava. Ia para outra cidade, os filhos dos profetas da outra cidade, a mesma coisa. Está sabendo que o seu Senhor vai ser elevado hoje da sua cabeça? Ele disse, eu sei. Fica quieto aí, né? E eles continuavam caminhando. Agora, olha que interessante, irmãos. Eles sabiam, os filhos dos profetas, eles sabiam que Elias seria levado. Como eu estou dizendo, eu não sei como é que Deus revelou para eles, mas Deus revelou para eles que Elias seria elevado, ou seja, Deus levaria ele. Não sabíamos exatamente com essa carruagem de fogo, cavalo de fogo, ninguém sabia. Nem quem, acredito eu, o Elias. Mas os filhos dos profetas sabiam. Eles não viram a carruagem levar, não viram nada disso. Talvez viram alguma coisa acontecer, mas quando Eliseu ele volta, e os filhos dos profetas veem o Eliseu, eles dizem assim, olha, tem 50 rapazes espertos aqui, os rapazes tem uns que são espertos, né? Então eles disseram, tem 50 rapazes espertos aqui, que se você quiser, Eliseu, eles vão sair procurando Elias. Pode ser que ele ficou para algum monte, pode ser que ele ficou para algum vale, eles vão procurar e vão encontrar. O Eliseu disse, não adianta, não faça isso. Olha, eles insistiram tanto que o Eliseu disse, então vai, né? Quer ir? Vai, né? E aí não acharam, voltaram com a cabecinha abaixo, o Eliseu disse, eu não falei para vocês não ir. Agora, o interessante dessa história dos filhos dos profetas a preocupação deles não era o Deus do Elias. Eles queriam quem? O Elias. O Elias foi embora? E agora? Como é que o poder de Deus vai se manifestar? Porque para eles, Elias representava a presença e o poder de Deus. Aquela capa e tudo mais. Só reconheceram a autoridade de Eliseu porque ele estava carregando a capa na mão quando viram. Então, olha, o Elias, né? A gente tem que encontrar Elias. Elias não pode ir embora, Elias não pode nos deixar. E agora, quem é que vai fazer milagres para nós? Quem é que vai mandar descer fogo do céu? Quem é que vai enfrentar esses reis e rainhas poderosas? Jezabel ainda estava viva. Veja, meus queridos irmãos, a preocupação deles não era Deus. Era quem? Era Elias. Mesmo sabendo que Deus tinha levado, insistiram em buscar o Elias. Então, aqui no capítulo 2, no versículo 14, quando Eliseu está voltando, né, veja só, ele tomou a capa, veja lá, 2,14 de Elias, que dele caíra e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um outro lado, e Eliseu, ele passou. Onde está o Deus de Elias? Essa é a pergunta do Eliseu. Eliseu não estava preocupado onde estava o Elias, porque ele sabia que Elias passou dessa e estava com quem? Estava com Deus. Mas ele tinha uma preocupação, e o Deus de Elias?
Às vezes uma pessoa crente, meus irmãos, também pergunta, onde é que Deus está? O Gideão, por exemplo, tão triste lá, malhando aquele trigo, ele fez essa pergunta, cadê Deus, o Deus dos antigos? Ele perguntou para o anjo que foi visitá-lo, da angústia que ele estava vivendo. Mas geralmente quem faz essa pergunta são os incrédulos. Não é assim que ensina o Salmo 115? Onde está o seu Deus? Os ímpios são assim. Eu lembro quando teve o tsunami, uma das perguntas que foram feitas naquelas revistas de época era, cadê Deus? Olha que interessante, o ímpio nunca pensa em Deus, o ímpio ele nunca fala de Deus, se falar é para maldizer, né? E aí acontece uma tragédia lá na Ásia, em alguns lugares, e a pergunta que sai na manchete é, onde estava Deus? Quer dizer, a culpa é de Deus, né? Olha, o ímpio ele pergunta, onde é que está Deus, né? Ele é capaz de fazer essa pergunta. Agora, e o Eliseu, por que ele perguntou? Aqui no versículo 14, vamos ler comigo aqui. Onde está o Deus de Elias? Primeiro, meus irmãos, onde é que Deus não estava? Deus não estava naquela cidade de Samaria, sabe? Olha, o mundo é muito peçonhento, né? Samaria é chamada a cidade de marfim, coisa linda, maravilhosa de ver, o palácio de marfim. Então você olha, Deus não estava lá, tantos profetas, tantos altares, mas tudo de Baal, Deus não estava lá, Deus não estava lá. Aí você pode pensar, puxa vida, Deus não estava lá na cidade de Samaria, né? Deus não estava onde mais? Olha, aqueles filhos dos profetas, me desculpe falar, mas eles aparecem mais para atrapalhar do que para ajudar no tempo de Elias. E Elias nem sabia da existência deles, porque quem falou da existência deles foi o próprio Deus. Olha, tem 7.000 aí que não dobrou o joelho para Baal, é verdade. Tem 7.000 que não dobrou o joelho para Baal, Elias. Mas também não fez nada, né? Não dobrei o joelho para Baal, mas meu amigo, você está pelo menos fazendo alguma coisa, né? Eu não sou idólatra, amém, Deus te abençoe, tem Cristo, eu tenho Cristo, né? Tá bem, amém, eu agradeço. Mas vamos lembrar da nossa música aqui, o quê? Tem muito trabalho para ser feito, o que você está fazendo? Só não dobrou o joelho para Baal? É só isso. Então onde é que Deus não estava? Uma coisa interessante é que Deus também, ele não estava naquela capa do Elias. Veja, irmãos, o versículo 14. A tradução original, ela tem uma pontuação um pouco diferente do que nós temos aqui. Diz que ele tomou a capa, que dele caíra e feriu as águas. Meus irmãos, quando o Elias fez isso, quando ele fere as águas, dá uma olhadinha no versículo 8. Então Elias tomou a sua capa, dobrou e feriu as águas. O que aconteceu? As águas se dividiram. Ele não falou nada, né? Agora o homem vai embora, o Elias vai embora e pega a capa. Opa, calma lá. O Elias não falou para ele, olha, se você pegar a capa quando eu for levado, então vai ter uma porção dobrada do meu espírito. Foi isso que ele falou? Não, não foi. Mas ele foi e a capa caiu. E quando a capa caiu, ele segurou, né? Então ele olha para aquelas águas, dobra a capa, faz igualzinho, né? E lasca a tábua, paf, né? E não abriu. O original mostra isso, que ele bateu uma vez, não abriu, não aconteceu nada. O que isso significa? Significa que Deus não estava naquela capa. Aquela capa foi importante, quando ele foi chamado, o Elias jogou a capa sobre o Eliseu entendeu o chamado, viu ali que o Elias bateu a capa na água e o rio se abriu e eles passaram em seco. Bem, né, tá, Deus usou ali a capa, né? Mas agora que eu tenho a capa do Elias, né? É uma coisa tão, meus irmãos, tão pequena, quando a gente fica se orgulhando em homens, né? Eu sou fulano que conheci Beltrano, eu fui discipulado. Isso é uma coisa que a natureza humana às vezes costuma fazer, mas não faça isso. Eliseu aprendeu que aquela capa não significava absolutamente nada. É por isso que ele faz essa pergunta, que é uma declaração, que é uma oração, na verdade. Ele diz, onde está o Senhor, Deus de Elias? Aí ele pega a capa de novo, bate, o que acontece? A água se abre. Mas tem um Deus ali. Tem um Deus. Então, meus irmãos, para Eliseu, o importante não era saber
onde Elias estava, mas onde Deus estava, onde Deus ele está. O Elias foi embora, é uma grande perca. Quando cada um de nós, como líderes, morrer, vai ser uma perca, pouca ou grande, como os nossos missionários terem morrido, foi uma grande perca. Eu tenho certeza disso, né? Agora, para Eliseu, a questão principal não era Elias, né? Ele podia seguir sem Elias, ele só não podia seguir sem quem? Sem Deus. Eu posso continuar sem o Elias, eu não posso continuar sem Deus. Então, Eliseu, ele entende que o interesse maior é o próprio Deus. Se ele, meus irmãos, faz tantas coisas junto com Elias, mas se ele não tem o Deus do Elias, não significa nada. O Elias jogou a capa sobre mim. Parabéns, é uma coisa boa, muito legal. Tá, né? E eu peguei as minhas coisas e queimei tudo, né? Eu matei os bois e agora, né, estou aqui para ir para o seminário. Uma coisa legal também, não deixa de ser legal, né? Eu andei, né? A Bíblia diz que ele lavava as mãos do profeta Elias. Eu lavei as mãos do profeta Elias muitas vezes, é uma coisa legal também, né? Ele viu os inimigos ser consumidos pelo fogo, o capitão, os 2 capitães e 50, né? E, com certeza, ele ouviu muitas das histórias do profeta do fogo. De tudo que o Elias tinha feito, então, ele estava ali como continuação, né? Naquela história. Agora, meus irmãos, do que ia valer tudo isso sem o Deus de Elias? O Geazi andou com Eliseu. Vocês sabem quem é Geazi, não é verdade? Qual que era a diferença do Geazi com Eliseu? Não era discípulo também, né? Não estava lá um rapaz? Não lavou as mãos, talvez, do Eliseu? Lavou. E o que aconteceu com o Geazi? Alguém lembra? Ficou leproso. Né? Ele não entendeu isso. Ele não entendeu. Então, meus irmãos, a gente pode ter muitas experiências, e ter muitas experiências religiosas não quer dizer, meus irmãos, que a gente realmente tem essa entrega, essa confiança no Deus Todo-Poderoso. Como eu disse, que o diga Geazi, que o diga aquela geração que foi liberta do Egito. Já pensou uma pessoa que vê as 10 pragas? Deve ser uma coisa espetacular. A primeira praga, água e sangue, né? E vai lá as moscas, mas quantas moscas, né? E aí continua todas as pragas até a morte do primogênito. Eu vi as 10 pragas, só isso que nada, né? Eu vi Deus abrir o mar vermelho, eu pisei naquela água não, né? Naquele caminho seco lá. É uma experiência, meus irmãos, assim, olha, quem que não queria estar lá atravessando o mar vermelho, né? Comeu o maná, viu a codorna descer, pegar no pé da orelha, tudo isso. E morreu aonde? No deserto. É por isso, irmãos, que o Deus de Elias, ele quer novos Elias. Como disse o Tiago, Elias era um homem como nós. Sujeito a quê? As mesmas paixões. É muito interessante essa tradução, quando você lê lá, né, no original. Significa que ele tinha necessidades como você tem. Que tipo de necessidades? Bom, você tem necessidades físicas, né? Você precisa comer, você precisa se vestir. Isso fica claro na vida do profeta Elias. Ele precisava de uma viúva para ajudar ele, senão ele morria de fome. Ele precisava de um corvo trazer uma comida para ele, senão ele morria de fome. Ele tinha necessidades, né, espirituais, emocionais. Aquela depressão que dá nele, que ele vai e fica lá debaixo daquele zimbro, dizendo para Deus, eu não sou melhor que meus pais, pode me matar. Dormindo tanto, a ponto do anjo ter que acordar ele 2 vezes, conversar com ele. Meus irmãos, às vezes é assim que um crente se sente assim, sabe? Com necessidades físicas, com necessidades emocionais, espirituais, se achando fraco, a pior das pessoas, né? É por isso que ele nos lembra, que o Tiago nos lembra, olha, ele era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Eu, como pastor,
qualquer outro líder espiritual ou os nossos jovens. Imagine que você é uma pessoa exatamente como Elias. Você pode não ter o fim que o Elias teve, você pode morrer de morte morrida ou morrer, né? E ele ainda não morreu. Mas, enquanto aqui na terra, Deus nos lembra isso. Ele não era um homem superpoderoso. Ele, meus irmãos, era um homem como nós. Um dia está contente, vitorioso, no outro dia está cabisbaixo, depressivo. Aliás, a maior vitória dele foi lá no Monte Carmelo, num dia, quando ele vence os 450 profetas de Baal. E o maior momento de tristeza da vida dele foi no dia seguinte, que ele saiu correndo, fugindo de Jezabel. Olha, como a gente sai do céu lá para baixo, né? A gente vive isso, o ser humano é assim. Então, meu querido jovem, né? Deus sabe que você não é um super-homem, seja o rapaz, seja a moça, né? Deus nos lembra, olha, você é como Elias. Você é um homem de carne, de osso, tem sentimentos, né? Teu coração está batendo aí, às vezes ele está contente, às vezes ele está triste, mas Deus quer que você seja como Elias. Lembra a primeira coisa que Elias falou quando ele aparece na história? Quando você abre lá no capítulo 17 do livro de 1 Reis, né? Livro de 1 Reis, versículo 1. Aqui que começa, meus irmãos. Então Elias, os tisbitas, dos moradores de Gileade. Bom, em outra passagem está escrito, não nessa, um homem mal vestido, pouco alimentado, mas ele aparece assim do nada na história. E o que ele diz? Vive o Senhor, Deus de Israel. Meu Deus vive. Eu fico pensando num jovem que ele tem coragem de dizer assim, o meu Deus, ele vive. E começa assim, como Elias começou. Meu Deus, ele vive. Aí ele fala uma coisa, um desafio, né? Perante cuja face eu estou, né? Ele está dizendo, eu estou na presença desse Deus vivo, né? Pastor, o que é estar na face do Senhor, ou estar na presença do Senhor? Para mim isso é uma coisa muito simples. Quando Jesus ele olha para Mateus e diz assim, Mateus, a única coisa que Jesus falou para Mateus, uma palavrinha, né? Segue-me. Olha lá, que coisa pequena para falar, né? E a Bíblia diz que imediatamente o seguiu. Estar na presença de Deus é segui-lo. É confiar nele como o único e suficiente Salvador, em Cristo, e segui-lo. É só isso. Um jovem que tem coragem de dizer, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Aí quando eu me disse, ele faz o desafio, né, que nestes anos, foram 3 anos e meio, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavras. Deus quer novos Elias, crentes que têm coragem de dizer que estão na presença de Deus. Um dos problemas dos jovens é porque eles não têm coragem de dizer para os seus amigos, eu estou na presença do meu Deus. Principalmente na escola, os amigos mais chegados, né, não tem coragem de dizer, eu sigo a Jesus, eu estou na presença do meu querido Deus. Isso muda muito, muda o seu comportamento com certeza, porque você assume uma responsabilidade, né? Mas muda o jeito de você olhar todas as coisas, porque você sabe que primeiro você está olhando para Deus. Uma outra coisa que fala do Elias é como ele valorizava a oração, a ponto de Tiago dizer que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Isso é outra coisa, irmãos, o que Deus quer, né, das pessoas, que é um Elias novo, mas o que o Elias fazia? Ele andava na presença do Senhor e ele tinha o hábito de orar sem cessar, orar, meus irmãos, confiadamente no Senhor. A gente vê isso no profeta Elias.
Sabe quando ele está lá com aquele monte, lá no Monte Carmelo, né? Ele fala isso na oração dele. Ele fala, meu Deus, eu quero que eles vejam que eu sou teu servo, Senhor. Mas ele está orando a Deus, ele está falando com Deus. Meus irmãos, que coragem, né, de poder entregar a vida em oração ao Senhor. Dizer, oh meu Deus, né? Ouve a oração do teu servo, como Elias fez. Olha, você não vai começar a fazer isso quando você é velho, a não ser que você se converta já velho. Você tem que aprender a fazer isso quando você ainda é jovem, quando você é novinho. Senhor, eu estou na tua presença, Senhor, escuta a oração desse teu servo. Pecador eu sei, Senhor, mas escuta a minha oração. Vocês praticam isso, né? Será que os nossos jovens têm coragem de clamar a Deus por coisas pequenas ou por coisas grandes, né? Às vezes eu fico pensando das coisas que eu já orei para Deus, cada bobagem, né? Cada tontice, né? Mas assim, sabe, eu ainda orava com clamor, sabe, achando... Eu me lembro que eu era mocinho, eu queria tocar na banda, né? Não tinha instrumento para mim tocar, né? E aí eu falava, Senhor, me dá um instrumento, Senhor, né? E era tão difícil naquele tempo. Aí me deram chamava Saxhorn, né? Um negócio horrível, né? E eu fiquei tão feliz, porque eu tinha acabado de orar para Deus, né? Eu fico pensando hoje, para que serviu aquilo lá, né? Sabe para que serviu? Para me treinar oração. Aprender desde novo que Deus escuta as nossas orações. E Deus ouve. Olha, meus irmãos, eu saí com 17 anos de casa. E aí eu achava que eu era um valentão, sabe? Fui morar sozinho lá numa casinha em Veracruz. Chegava de noite, me dava um medo de ficar sozinho, me dava uma solidão, chorava o tempo todo, sabe? Eu clamava a Deus, falava, meu Deus, não me deixa chegar com cara de choro amanhã lá na casa do pastor, não, né? Chegava lá tudo alegre, tudo assim, sabe? Tudo, né? Aquela coisa. E Deus me levantava. Deus me levantava. Olha, eu fico pensando que como é importante, sabe, a gente clamar, o jovem aprender a ser um Elias da vida, porque Deus quer novos Elias, quer pessoas de oração. Primeiro arruma uma namorada, depois ora. Vai dar problema, não tem nem dúvida disso, né? É melhor clamar a Deus, pedir a Deus, sabe, para Deus agir. Olha, você tem vontade de trabalhar, tem tanto lugar para trabalhar na igreja, né? Faça isso em oração. Olha, crentes que corajosamente enfrentam os mais poderosos inimigos. A Jezabel, ela não aparece só no Velho Testamento. Ela é uma inimiga espiritual também no Novo Testamento. Não aparece o nome dela lá no Apocalipse? Aparece. Por quê? Porque ela representa esse poder maligno que resiste à palavra de Deus. E o Elias não tinha medo dela. Um dia teve, mas Deus tirou aquele medo dela. Para ensinar para nós exatamente isso. Que nós vamos lutar, como disse Paulo, contra as bestas feras. É possível que isso aconteça. Mas você está pronto para pelo menos lutar contra inimigos terríveis? Lutar, né, contra situações difíceis, como Elias enfrentou lá no Monte Carmelo, lá lutando com aqueles profetas, com todas as pessoas olhando, com incrédulos, falando com as pessoas, e as pessoas não ouviam. Isso é uma situação triste, desagradável, de olhar, olha, se Deus é Deus, serve a Deus, se Baal é Deus, então serve Baal, e as pessoas não falavam nada, as pessoas não se incomodavam. Um pregador não tem coisa mais terrível do que pregar e não ser ouvidos, mas ele enfrentava todas as situações. Crentes, meus irmãos, que entende que Deus vai levando de passo a passo. Como eu disse para vocês, se você voltar aqui no capítulo 2 do livro de 2 Reis, olha, jovem, olha isso, né? Capítulo 2, no versículo 1. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu e disse a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Fica aqui, meu filho. Deus me enviou lá para Betel. Tá bom, né? Agora, se você olhar no versículo 4, e Elias disse a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou
até Jericó. Versículo 6, e disse, fica aqui, porque o Senhor me enviou até o Jordão. Repare isso, você, meu querido irmão, o passo a passo. Os crentes que às vezes quer saber tudo, o passo a passo, o que Deus está revelando. Cada dia Ele vai revelar um pouco mais para você. Coisas maravilhosas Ele tem para a nossa vida, mas o passo a passo com Deus, sabe? Ensinando o crente, principalmente os jovens, a vencer desafios passo a passo, né? Ele não vai até o Jordão de uma vez, não. Primeiro ele passa por Betel, depois ele vai lá para Jericó, que é vizinho do Jordão. Depois sim que ele vai atravessar o Jordão, né? A paciência de Elias de esperar Deus dizer, eu vou te levar para esse lugar ou para aquele lugar, sabe? Poder andar com Deus passo a passo. Essa paciência às vezes nos falta, mesmo velhos, de permitir que Deus nos leve para onde Ele quer que nos leve. E veja, meus irmãos, crentes que têm essa paciência, né, de saber que o futuro é abençoado. Olha o que aconteceu com Elias. Nós esperamos a volta de Jesus. Elias também esperava, meus irmãos, que Deus viesse buscá-lo. Então, uma coisa de Eliseu que a gente aprende é que ele descobre que Elias não continuava mais ali. Mas essa palavra do versículo 14, onde está o Senhor Deus de Elias? Né? Ele descobriu que o Deus de Elias continuava a operar. O primeiro milagre de Eliseu, vocês sabem qual foi? O último de Elias. Olha que interessante. Qual foi o último milagre de Elias? Ele pegou o manto, bateu nas águas, o que aconteceu? Abriu. E qual foi o primeiro milagre de Eliseu? O mesmo. Né? E aí? Acabou as coincidências completamente. Por quê? Porque Eliseu, ele foi completamente diferente do profeta Elias. O solitário, que os soldados vinham pegar ele e tacava fogo nos soldados, né? Assim, com o capitão e coisas, né? Ele estava lutando contra reis, contra rainhas, lutando bravamente, né? O Acabe chegou nele e disse, você é o perturbador de Israel. Não, você, tua família que é perturbador de Israel. Ele enfrentava os reis, ele era valente, né? Fez milagres maravilhosos, não há dúvida disso. Mas aí você pega um homem como Eliseu. Meus irmãos, o profeta Eliseu, o ministério dele é muito parecido com o de Jesus. É um ministério cheio de graça e cheio de misericórdia. Quantos soldados ele queimou? Você podia pensar assim, quando ele viu uma guerra, quando ele viu o exército sair para a guerra, ele foi atrás. Andando quietinho no meio daquele exército, calmo, pacífico. E aí o exército se desesperou e alguém disse, olha, aqui no nosso meio tem aquele rapaz que deitava água nas mãos de Elias, o profeta Eliseu. Ele acompanhava o exército para poder ajudar aquelas almas, para poder socorrer. Estavam com sede, concedeu água para eles. Lá está aquela multidão faminta, ele pega o pão que ele ganhou, leva esse pão para o profeta, né? Pega esses pães e leva. Ele pega o pão e faz o quê? Um pedacinho para você, um pedacinho para você, um pedacinho. É outro milagre. Que milagre? É um milagre que ele faz. Os filhos dos profetas, tudo cabeça de vento, tudo cabeça fraca, né? Assim, eu fico pensando, meus irmãos, é só um espírito maravilhoso mesmo para pairar sobre Eliseu, que é o Espírito de Deus, para ter paciência com os filhos do profeta. A primeira coisa que acontece, eles estão tudo lá olhando para a panela, olhando para, né? Não tinha, né? Tá todo mundo com fome. Não tem água, não tem comida aqui nesse lugar, né? Ninguém faz nada. Aí o profeta fala, gente, olha, vamos fazer alguma coisa. Vai ver se tem alguma coisa para comer aí em algum lugar, para a gente jogar aqui na panela, né? Aí vem aquele desligamento total, né?
O rapaz, ele sai, a primeira coisa que ele pegou, achou, ele pegou. Achei um negócio verde aqui. Foi lá e jogou na panela. O que era? Era veneno, né? Veja, irmão. Olha os tipos que ele tinha que lidar. Os filhos dos profetas, só fazendo arte. E ele então salvou, tirou a morte daquela panela. Outra feita, os mesmos filhos de profeta, tudo trabalhando com a preguiça medonha, deixaram o martelo cair na água. Estão lembrados dessa passagem? Aí, de novo aprontando. O que ele faz? Levanta o martelo. Isso aí não é amor, não é paciência, não é misericórdia. Veja como ele era diferente de Elias. Não estava tocando fogo em ninguém. Mas ele amava profundamente. Não é que Elias não amava. O Eliseu, ele tinha um amor profundo pelas almas. Muito profundo. Quando você olha os milagres, ele está bem longe de ser um Eliseu, um Elias, o Eliseu, né? Só que quando você vê o alcance do ministério, a transformação que foi produzida no reino de Israel, a forma como as pessoas começaram a ver novamente a Deus, por aquele profeta. Os reis paravam para ouvi-lo, os reis, que eram tão inimigos do profeta Elias, agora seus filhos estão ali ouvindo o Eliseu com paciência, as histórias sobre Eliseu. Meus irmãos, tudo isso foi alcançado por um homem. Ele sabia a importância do seu antepassado espiritual, mas que ele entendeu que o mais importante não era aquele homem, era quem? Era Deus. Olha, eu fico pensando, o que Deus ainda pode fazer nas nossas igrejas, quando rapazes, moças, quando os nossos jovens começam a ter essa concepção espiritual. Imagine o tanto que Deus fez por Eliseu, até depois de morto. Foi morto, aí morreu algum soldado lá, jogaram na cova dele e saiu andando, né? Olha, Deus, ou seja, não parava de operar nunca, como Deus usou aquele homem poderosamente. Eu admiro muito o profeta Eliseu. Mas ele era um jovenzinho quando jogaram o manto sobre a cabeça dele. Mas é um jovem que entendeu, a coisa mais importante é esse Deus maravilhoso que agia através da mão de Elias. Porque se ele fazia com Elias, ele pode fazer comigo também. Ele faz. Mas acredite, um jovem tem uma oportunidade tão grande na vida, seja um rapaz, seja uma moça, de ter uma entrega tão profunda a Deus, como eu disse, na presença dEle, em oração, com coragem. Tenha coragem de trabalhar na igreja. As transformações que pode vir numa igreja por um jovem que se levanta e diz: onde está o Deus de Elias? Senhor, repete a sua obra na minha vida. Faz de novo, Senhor. Continue a fazer. Aqueles avivamentos espirituais, muitos não são pentecostais. Mas eu me lembro de ler sobre um reavivamento. E o jovem apenas disse isso: Senhor, faz de novo. Faz de novo. Ou seja, usa essa vida, Senhor, como o Senhor usou a vida dos apóstolos. Usa essa vida, Senhor, como o Senhor já usou outras pessoas. Faz de novo, Senhor. Eu acredito fielmente, irmãos, que Deus tem tanto para fazer, Ele pode fazer tão grandes coisas. Me anima, sabe, ver como o irmão começou a colocar o número dos jovens aqui. Eu nem sabia que ia vir tantos, né? Mas eu fiquei pensando, já são mais de 30 aqui nesse momento, né? Olha só, a igreja começou com os 12, né? É o dobro a mais, não é verdade? Tinha o dobro a mais. Então, meus irmãos, acredito mesmo que é a vontade de Deus, né? Não ficar procurando Elias, não, né?
mas está sob a direção de Deus, o Deus de Elias, e o trabalho, ele continua, mesmo que os trabalhadores sejam outros. Quando esses trabalhadores entendem, esse Deus de Elias está operando ainda. Acredite, ele pode fazer muito pela sua vida, através da sua vida. Vamos abaixar a cabeça, vamos orar a Deus. Santíssimo Senhor, nós queremos te agradecer esse momento e clamar a Ti, Senhor, pela igreja de Pereira Barreto, pela igreja de Marília, pela igreja de Sude, pela igreja de Três Lagoas, pela igreja de Hortolândia. São as igrejas que estão representadas aqui, Senhor, especialmente, meu bom Deus, pelos jovens. Eles têm a força, Senhor, que o Senhor proclama na sua palavra. Jovens, vocês são fortes. Não sou eu, ó Deus, que diz isso, mas é a tua palavra, meu Pai. Eles são fortes. E eu peço a Ti, Senhor, que aqui nessa igreja, nesse momento em que os nossos jovens estão se deparando, Senhor, com a Tua palavra, eles possam entender o quanto ainda podem ser usados, ó Deus, pelas Suas mãos. O quanto o Senhor pode fazer pela mão deles. Por isso, Senhor, levanta, faz de novo, Senhor, que possam aparecer esses novos Elias e Eliseus que confiaram plenamente em Ti, Senhor, para fazer a Sua obra. Porque eles eram homens como nós. E eu peço que o Senhor toque no coração da nossa juventude. Em nome do Senhor Jesus. Amém.